Olá, boa noite. Você já se sentiu uma fraude e já teve aquele sentimento que não merecia algo que conquistou? Você se cobra demais e fica inseguro em relação às próprias capacidades? Esses podem ser alguns sinais da síndrome do impostor? Quer saber mais? Então acompanhe agora o Jornal da UFO. Alguma vez você já achou que não é merecedor de alguma conquista? Saiba que isso pode ter a ver com a síndrome do impostor. Olha só. Vivemos em um mundo imediatista e a necessidade de ter um resultado satisfatório e rápido das coisas que fazemos é cada vez maior. Com isso, vêm as próprias cobranças do dia a dia, principalmente no trabalho. Preta Dan é um exemplo disso. Ela tem um negócio próprio e acaba se cobrando diariamente para atingir metas. Sou muito perfeccionista naquilo que eu faço, eu trabalho com artesanato, então assim, eu quero mostrar o meu melhor. A gente sempre brinca, meu esposo também é afroempreendedor, né? E assim, o nosso próprio concorrente somos nós mesmos, né? Para mostrar um resultado para o cliente, para nossas clientes, sobre o turbante. Eu gosto que a minha cliente aprende, né? A usar o turbante, então assim, eu me cobro diariamente, não só de mim, eu acho que da minha filha, do meu esposo, então toda hora, eu acho que eu tento me policiar um pouco sobre isso. A empreendedora ainda destaca que o fato de se cobrar interfere até mesmo nos planos, como de voltar a estudar. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, aí veio os filhos, né? Aí veio, eu não tinha oportunidade, então agora com minhas filhas, eu tenho uma de 14 e uma de 7, já dá para conciliar e o ano que vem, se Deus quiser, eu quero voltar porque eu quero fazer história. Da exigência consigo mesmo até a insegurança e descrença nos próprios feitos, pode surgir a chamada síndrome do impostor. Segundo esta psiquiatra, o fenômeno pode ser entendido como a sensação de ser uma fraude e de que as conquistas que se tem são frutos da sorte ou graças a outras pessoas. Existem algumas características dessas pessoas, né? Porque elas costumam, assim, ou boicotarem, né? Se auto-boicotarem, não fazer algumas atividades para que elas não sejam julgadas, né? Porque a partir do momento que eu não entrego uma tarefa, não tem como a pessoa julgar a minha tarefa, né? Assim, ou se não se esforçarem exageradamente para as coisas, para que, teoricamente, né? Assim, a dificuldade daquela pessoa não seja vista pelos outros, né? Porque ela se esforçou muito, então ela conseguiu entregar ali alguma coisa. Às vezes são pessoas que tentam bajular os outros para que as pessoas gostem muito deles, então não precisem julgar o trabalho deles, porque eles julgam que o trabalho deles não é bom o suficiente, né? Então, e eles sempre vão dar crédito ao sucesso deles dessa maneira. Não, eles gostaram muito porque eles gostam de mim, não é porque foi um bom trabalho. E esse tipo de sentimento pode ter relação com o contexto em que cada um está inserido. O ponto central de quem tem a síndrome do impostor é sempre estar se comparando com o outro, né? E num mercado extremamente competitivo como o que a gente vive, isso vai se tornando cada vez mais comum. E um outro ponto importante, recente, é com relação às informações, né? Porque com as mudanças tecnológicas, as informações elas têm vindo, né, assim, em grande volume, muito rápido, e a gente não consegue acompanhar. Então, a pessoa sempre tem a sensação de que ela está desatualizada, né? De que ela não é boa o suficiente, de que as outras pessoas sabem mais do que ela. Os convidados do Jornal da UFO de hoje, que estão aqui comigo, são o Eduardo Santos, que é psicólogo clínico. Boa noite, bem-vindo, Eduardo. Boa noite, é um prazer. Obrigada. E aqui ao meu lado está a Marema Pereira, que também é psicóloga clínica. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença. Obrigada. Marema, já começando por você então, vamos explicar o que é a síndrome do impostor. É um nome até curioso, não é mesmo? Sim, como a gente fala, né? Síndrome traz algo assim que é uma doença, que é algo muito grave. Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque todos nós passamos por isso. Passamos assim por essa situação de ter aquela dúvida das nossas competências, das nossas habilidades, do resultado do nosso trabalho. Então, por exemplo, todas as pessoas passam por isso. A gente recebe pessoas no consultório que também têm esses receios, só que acredita sim que ela nunca é válido o resultado do seu trabalho, que nunca é satisfatório, que ela não merece aquele resultado.
Ela não se sente competente por estar ali, por receber aquele sucesso ou estar numa vida bem-sucedida. Interessante, Eduardo. Talvez o porquê que isso possa acontecer? Vem de família, de acordo com a criação da pessoa? Pode ser algo relacionado à personalidade ou às circunstâncias? Essa questão da psicologia, né, da personalidade das pessoas, a gente quer sempre saber a causa e a gente sempre tenta buscar uma resposta simples, mas geralmente é um combinado de tudo isso. Mas a gente pode ter certeza que nesse caso, desse tipo de perfil, tem a questão da história de vida, sim, né, da infância, experiências que a pessoa passou e começou a constituir crenças sobre ela que são distorcidas, porque não são realistas, e com certeza também traumas, né, algum trauma que a pessoa passou que foi muito significativo na vida dela, que reforçou isso. E como que é possível tratar essa síndrome? O tratamento, muitas pessoas às vezes ficam muito preocupadas com a causa e acham que o tratamento vai estar na causa. Mas, na verdade, a causa está no passado e ela é só importante para a pessoa compreender por que ela chegou nessa síndrome que a gente chama, né? Mas nesse perfil. A solução do problema não está na causa, a solução do problema está em entender, compreender os problemas que acontecem nesse momento e no ritmo da pessoa. Ela tem que se convencer e muitas vezes ela não vai fazer isso sozinha, vai precisar de um profissional, de um ambiente confiável para ela ir no ritmo dela, desenvolvendo a construção da autoestima, da autoconfiança dela. Interessante. E Marema, nesse caso que a pessoa ela não se sente merecedora, talvez das conquistas, das vitórias que ela alcança, como lidar com isso? Porque deve gerar uma frustração muito grande, né, para a pessoa. Sim, porque a pessoa pode ter o sucesso, pode estar bem-sucedida, mas ela não acredita que isso é real. Ela acredita que é por conta do outro, é por conta de alguma crença religiosa que ajudou. Então, assim, sempre é o externo, nunca é o mérito dela. Então, ela vem esse sofrimento. Então, estamos falando também de saúde mental, de saúde emocional. Então, esse sofrimento que gera na pessoa de se sentir frustrada com o resultado que é um resultado positivo. Porque ela pensa assim, a qualquer momento eles vão descobrir que eu sou uma fraude. Eu tenho esse resultado positivo, mas eu não sou essa pessoa. Então, eu uso uma máscara. E se alguém descobrir? Então vem esse sofrimento de ser desmascarado. Que não necessariamente é a realidade. A pessoa pode ser muito competente no que ela faz e ainda assim se sentir dessa forma. Se sentir dessa forma. Pode ser usado algumas estratégias para essa pessoa. Como, por exemplo, ela tem uma avaliação, tem alguma prova, conseguiu algum convite muito importante, profissional, pessoal. O que ela pode fazer? Ela pode se preparar demais. Então, ficar muitos dias se preparando, estudando, se preparando para aquele momento. Só que ela não considera que isso é um sucesso, mesmo tendo sucesso, porque ela acredita que se acontecer mais uma avaliação e ela não ter esse preparo, ela não vai conseguir. Então, ela se vê como uma fraude, ela coloca o estudo, o conhecimento, como algo que está fora dela e não um crédito dela. Interessante. Esse sentimento de fraude, ele pode ser um alerta para algo maior, talvez um problema mais sério, Eduardo? Na verdade, o que pode acontecer com esse tipo de pessoa que tem uma autoimagem, um autoconceito muito negativo, é que ela vai desenvolver o que a gente chama de comorbidade, que são outros tipos de distúrbios e dificuldades desencadeados por esse problema inicial. Então, a ansiedade, com certeza, essa pessoa tem de uma maneira recorrente. Mas a gente acha até que a ansiedade tem uma separação, uma distância muito grande da depressão, mas o fato é que a pessoa muito ansiosa por muito tempo tem grande chance de ficar depressiva. Então, ansiedade e depressão, de cara, já seria problemas associados a esse tipo de perfil. E que é provavelmente questões de relacionamento, a pessoa evitar contextos, não conseguir lidar com situações que ela poderia ter promoções profissionais, oportunidades. Interessante. Falando então nessa questão de pressão e como lidar também com diferentes sentimentos, por exemplo, a autocobrança, nós vamos saber o que os alunos pensam sobre isso, como eles lidam com a pressão do dia a dia. Olha só. Entre os estudantes, a cobrança é algo recorrente e pode vir cada vez mais cedo. Eu acho que eu me cobrava muito e eu fiz cursinho durante 6 meses para entrar na faculdade e o próprio cursinho já se cobrava, porque o cursinho que é resultado e eles põem em você essa pressão. Então aí você tem a pressão de passar, a pressão de querer ser alguém na vida e a pressão do cursinho e dos pais de
dar resultado, mostrar resultado e mostrar que eles investiram certo em você. Eu acho que a vida acadêmica cobra muito da gente, né? Porque a gente entra, sai do ensino médio com uma visão de que é estudar e não sei o quê, e a gente chega aqui e a gente quebra a cara, porque é uma coisa totalmente diferente. Questão dos estudos eu me cobro bastante, na real. Isso até me afeta um pouco, não chego a ter crise de ansiedade, mas beira ali um pouco a paranoia, um pouco a preocupação, isso afeta principalmente o meu sono. Eu durmo muito mal por causa disso, principalmente quando é semana de prova eu estou me cobrando, ou final de semestre, que eu já não fui tão bem na matéria ou em alguma coisa, eu começo a me cobrar bastante, fico remoendo isso. Para amenizar esses conflitos internos, conversar com a família e os amigos pode ser um ponto de partida. Marema, essa pressão que tanto os estudantes, jovens têm, mas também a população como um todo, até foi usada a expressão, né? Ser alguém na vida. Exato. Isso é algo muito pesado e pode ser até mesmo um gatilho para desenvolver essa síndrome do impostor? É pesado porque a gente coloca referências. Esse exemplo da reportagem, os alunos formam, aí ele já entra para o mercado de trabalho, mas ele coloca uma pessoa como referência. Só que essa pessoa já teve sua experiência, já está no mercado de trabalho há algum tempo e ele está começando. Mas acaba que cria essa pressão de eu tenho que ser igual a essas pessoas. Então é ter esse cuidado de você se comparar não com o outro, mas com você mesmo. Por exemplo, esse estudante está formando. Há um ano ele estava no TCC, monografia, era outra situação. Olha a evolução. Daqui a um ano ele olha de novo para trás e onde eu estava. Então se comparar com você e não com o outro, para não gerar esse sofrimento. Como o moço falou, já não dorme direito, não come direito, as relações também começam a ser prejudicadas por conta desse sofrimento. Esse ponto que você tocou é muito importante, que os alunos bem explicaram. Claro, fica à vontade. É isso que a Mariana falou, porque isso é muito importante, porque parece existir uma referência mesmo, é insaciável, um roteiro, né? Sempre, então você forma o ensino médio, tem a faculdade já tem a pós, depois o trabalho. E além disso, o que intensifica muito é que hoje a gente vive uma sociedade muito imediatista. E isso aumenta a intensidade desse tipo de dificuldade, porque todo momento se comparando nas redes sociais, e as redes sociais não são confiáveis nesse ponto, não servem como parâmetro, e o imediatismo de, além de não poder errar, você tem que fazer sucesso e tem que ser ontem, né? Nem pode ser hoje, então tem que ser rápido. Como lidar, então, Marema falou essa questão, né, da pessoa que se compara com a outra. Você citou muito bem esse contexto das mídias sociais que mostra uma vida perfeita, tudo alegre, tudo muito bem, né? Como lidar com a comparação, com esse sentimento e nesse ambiente virtual? Então, isso entra até um pouco no que a Marema já falou. As pessoas elas têm que buscar parâmetros confiáveis. E o parâmetro confiável são as pessoas que estão próximas, as pessoas que não só a gente vê o que elas postam e falam, mas a gente vê o ritmo da vida delas. Eu atendo muitos pacientes e todos eles têm um ritmo que é realista, é o ritmo, né, normal do sucesso. Só que todos eles acreditam que o mundo tem um ritmo muito melhor, mais acelerado do que o deles. Você vê a distorção que vai criando com um parâmetro irrealista. Então, o primeiro parâmetro é você mudar a sua referência. Compartilhe com pessoas que você se sente à vontade, que você confia, que você conhece. Isso é um passo importante. Tá certo. Daqui a pouco, então, a gente volta com a nossa entrevista. Quais são os sinais que alguém apresenta quando tem a síndrome do impostor? Saiba mais depois do intervalo. Voltamos já já.
Estamos de volta com o Jornal da UF e agora é hora de saber como ficam as temperaturas amanhã. A quinta-feira em Uberlândia deve continuar quente e com a umidade relativa do ar baixa. A máxima é de 31 graus e a mínima fica em torno de 18. Mínima de 22 graus em Ituiutaba. A temperatura máxima também é alta e pode chegar aos 34 graus, sem previsão de chuva. Em Monte Carmelo, não há previsão de chuva para esta quinta-feira. A máxima é de 30 graus e a mínima prevista é de 17. Patos de Minas vai registrar muito calor, tempo seco e de céu aberto. Mínima 18 e máxima de 30 graus. O calor não perdoa em Unai. A previsão máxima é de 30 graus e com mínima prevista de 21, sem possibilidade de chuva. Eduardo, a pessoa que se preocupa demais com o que os outros pensam, isso pode ser um problema também e pode levar a pessoa a desenvolver a síndrome também? Sim, na verdade isso que a gente chama de síndrome, né, na verdade não está previsto no manual diagnóstico, né, da psicologia e psiquiatria, mas algumas pessoas têm esse traço. Quando a gente fala em personalidade e psicologia, todos nós temos alguma dessas características. A coisa se torna complicada quando está em excesso ou às vezes muito na falta, mas nesse caso é o excesso. Então essas pessoas que têm alguma preocupação excessiva em relação a elas mesmas, porque o diagnóstico crucial dessa dificuldade é a visão negativa que a pessoa tem dela. Ela não se acha merecedora, capaz, né, de fazer algo que realmente seja relevante. Então, se ela tem isso, ela pode sim desenvolver o que se chama de síndrome do impostor, mas isso vai depender muito das estratégias que ela vai utilizar para lidar com essa preocupação inicial. Certo. Isso pode começar ainda na infância, de acordo com do modo que o pai ou a mãe, né, começam com as cobranças ainda, bem no início da vida. É uma possibilidade. Como nós vimos na primeira entrevista, a pessoa disse que já cobra das crianças. Então, ela cobra dos filhos essa perfeição, esse cuidado, esse não errar. Então, a criança já se desenvolve com essa pressão de eu não posso errar, eu não posso fazer isso. Depois vem novamente aquela ideia que o Eduardo trouxe, né, das redes sociais, dessa competitividade que nós vivemos. Então, nós temos tudo para chegar a um momento que essa sensação, esse sentimento, essas emoções fiquem muito fortes. Até porque então, o ser humano não é perfeito, né? Exatamente. Tem que lidar com as falhas, algumas frustrações, os nãos também da vida, é isso mesmo? O receber o não é como se falasse assim, ó, a pessoa descobriu, né, essa sabotagem, descobriu essa outra face sua, né? Então, conseguiu me desmascarar. Então, não se colocar, não fugir de cena. Então, a gente colocou muito aquela questão da pessoa se preparar muito para uma situação, mas tem também a estratégia de fugir. Eu saio do palco e vou ali para os bastidores, porque ali não tem perigo de ninguém conhecer minha realidade, quem sou eu de verdade. Mas acaba assim que a pessoa tem todas as características, tem todo o potencial, mas não confia, não se acha merecedora de estar ali. Interessante. E dentro desse contexto, Eduardo, a pessoa também pode entrar num ciclo de procrastinação, Sim. que é adiar as oportunidades, adiar compromissos. Como que a pessoa pode lidar com isso? Esse que a Mariema falou é uma das estratégias que a pessoa pode desenvolver, né? Quando a pessoa tem essa insegurança extrema, excessiva com ela mesma, né, em relação a tudo que ela pode fazer, a capacidade dela, ela vai desenvolver uma das estratégias ou talvez até mais. A compensação é uma, que ela vai trabalhar muito para tentar compensar a suposta incompetência dela. Ou ela vai se sabotar e não vai fazer as coisas porque se ela não conclui, ela não pode ser avaliada. Ela vai procrastinar porque aí então a culpa é do tempo, não teve tempo. Ou muitas vezes ela pode se tornar uma pessoa muito habilidosa socialmente, agradável, e isso então tira o foco da execução do trabalho, mas compensa porque ela é uma pessoa divertida e agradável. E esse fato da pessoa sempre ter que fazer essa compensação, né? Ou ter que se preparar demais, ou já, como diz, deixa pra lá, já pensar, não vou dar conta, isso não é pra mim, se prepara de menos, gera ansiedade. É um grande problema a ansiedade, até mesmo nessa geração atual? Sim, a ansiedade, hoje em dia, né, a ansiedade é um dos grandes problemas da sociedade, né, junto com a depressão.
Mas nesse caso específico, a pessoa está constantemente com ansiedade, porque ela, antes mesmo dela se sentir avaliada por outras pessoas, ela está se avaliando, ela está se criticando, ela está se diminuindo. E o que a Marema falou, né, é um exemplo muito feliz que ela apontou, que é os pais, a cobrança dos pais. Sempre que eu posso, eu falo isso para os pais, porque eles muitas vezes não sabem a responsabilidade que eles têm importante na personalidade de uma pessoa, né, desenvolvimento. Então, a autocrítica, a desvalorização, a ofensa, tudo tem um equilíbrio, porque senão você pode criar uma pessoa altamente insegura. As palavras nesse contexto de criação também são muito fortes, né? Sim, palavras e atitudes. Certo. E Marema, ainda puxando esse gancho, né, da ansiedade, a pessoa que que sofre, né, com a síndrome do impostor, como que ela pode lidar com a ansiedade, se a ansiedade ela não passar e até mesmo tornar um quadro de depressão, por exemplo? Aí nós entramos em como lidar com essa angústia, com esse sofrimento, né, de sentir esse impostor. Primeiro, a pessoa precisa se conhecer. Nós falamos aqui o tempo todo, ela não acredita, ela tem potencial, mas não se acha merecedora, ela olha muito o outro, mas e ela? É voltar para dentro, é se conhecer, fazer esse trabalho de autoconhecimento. Por que que nesse momento eu me sinto assim? Por que que eu não me acho merecedora? Por que que eu não quero estar ali? Para observar quais são esses comportamentos de autossabotagem que geram essa ansiedade. Então, a partir daí, você pode trabalhar a ansiedade, você pode trabalhar essa depressão. É possível que a pessoa, por exemplo, ela até se sinta merecedora, mas tem um sentimento de inferioridade, daquele complexo? Porque ela se sente uma fracassada. Ela se sente assim, que bom que eu consegui, mas não sou eu, né? Eu sou uma fraude. Aquilo ali foi por conta do meu estudo, não foi uma competência. Ela coloca o estudo fora dela, né? Não se vê como assim, eu fiz, foi uma competência minha. Mas se eu não tivesse me preparado, eu não teria conseguido. Então, acaba que eu não sou competente. Sua pergunta, né, sobre isso, essa dissonância de eu me sinto fracassada, mas às vezes eu até acho que tem um mérito. Isso entra muitas vezes no consultório, as pessoas falam isso. Eu até entendo racionalmente o que você está querendo me dizer, tem toda uma lógica, eu sei que eu mereço. Só que eu não sinto isso, eu não consigo sentir. Então, às vezes, a gente separa, né, o emocional do racional. Porque o racional, se a gente for conversar logicamente, você consegue convencer uma pessoa. Mas emocionalmente existe todo um processo terapêutico de mudança que não é conversando. É mesmo um trabalho, né, são técnicas, a pessoa se expor, ter um incentivo, a coragem de se expor no ritmo dela para mudar. E uma hora ela vai falar, agora eu entendo a lógica, mas eu também sinto que eu sou merecedor. Isso é diferente. E outro ponto, Gislaine, que é interessante, que essa síndrome do impostor, como nós estamos falando aqui, acomete mais pessoas de sucesso. Então, pessoas que estão acima, que têm uma vida bem-sucedida, que têm esses sentimentos. Por que será que isso acontece? Essa cobrança, né? Eu preciso estar nesse patamar, eu preciso melhorar, pressão social, profissional. Então, acomete mais essas pessoas que estão nesse ponto. Mais difícil ainda do que alcançar é se manter nesse patamar, isso também pode gerar esse sentimento de frustração? De trabalhar sempre para se manter ou para melhorar. O movimento que a gente observa mais no consultório, no dia a dia, a pessoa sempre quero isso. Consegui? Não, mas agora eu quero isso. Então, nunca fica satisfeito, sempre é mais, e aquilo que você queria já não serve. Preciso ir além. Deixa de viver o hoje, por exemplo, né? Interessante. E para a gente encerrar, Eduardo, explicamos muito bem, né? Assim, conversamos sobre o que é essa síndrome. E se a pessoa se identificou, que está nos assistindo, o que ela deve fazer? Buscar a ajuda de um especialista? Ou se é alguém da família que identificou que tem um parente também que pode talvez estar com essa síndrome, o que fazer? Inicialmente, a pessoa pode fazer algumas coisas, tentar, né? Porque é parte dela também, né? Muitas vezes a pessoa vai no consultório, a gente explica e tudo, mas ela não aplica fora. Então, inicialmente, ela já pode começar a fazer algumas mudanças, como eu disse, se expor. Eu tenho um orientador, né, tive um orientador que ele falava o seguinte, que nós somos cientistas das nossas próprias crenças. O que é isso? É você duvidar de algumas crenças. Então, essa pessoa que ela acredita que ela não é capaz, ela tem que duvidar dela, começar a se questionar e tentar alguma coisinha diferente. Ela vai ter oportunidades de tentar.
Mas é lógico que se ela começar a fazer esse movimento e perceber que não está dando conta, ela tem sim que procurar terapia, psicoterapia, um bom profissional para poder auxiliar ela. E uma questão que não foi dita que eu queria dizer, que a Marina falou a principal questão, que é a pessoa buscar o autoconhecimento. Toda mudança parte do autoconhecimento, da gente, né? Não do mundo. A gente tem que se adaptar ao mundo. Mas depois disso, nesse caso específico da síndrome do impostor, a pessoa precisa aprender a lidar com o fracasso, que é uma outra questão que hoje as pessoas têm alergia ao fracasso, a sociedade está criando isso. E isso é um grande problema do impostor, da síndrome do impostor, porque ele não quer fracassar, ele acha que é errado, que ele é uma pessoa totalmente fora do mundo se ele fracassar. Então aprenda a lidar com o fracasso, aceitar o fracasso e aprender, né, extrair lições disso. Ok. Interessante sim. Ele já se vê um fracasso, ele não quer que o outro veja que ele é esse fracasso. Já tem certeza, né? Ele já tem certeza. Exatamente. Tá certo. Fica então nessa dica tão importante. Nesta sexta e sábado acontece um circuito de artes cênicas que vai reunir música, dança e teatro. E tem programação na UFO. Confira. O palco giratório é um dos maiores circuitos de artes cênicas do Brasil. Já alcançou mais de 5 milhões de pessoas. Neste final de semana, ele acontece aqui em Uberlândia. Quem tem mais informações para a gente é a Elisa, do Sesc de Uberlândia. Elisa, então, o que é o palco giratório? O palco giratório ele é um projeto do Sesc de difusão e intercâmbio das artes cênicas no Brasil. E qual que é a programação desse final de semana aqui? Bom, na sexta-feira, dia 14, é a abertura do palco giratório e inicia com as oficinas. No sábado, nós teremos o pensamento giratório e à noite nós teremos o espetáculo Looping Bahia Overdub. E as atividades acontecem aqui na UFO e na Trupe de Truões, né? Como é que está esse esquema? Bom, na sexta-feira vai acontecer as oficinas que serão aqui na UFO, na sala de encenação, no bloco 3M, e os interessados vão poder se inscrever através do site www.simpla.com.br/SescMG. E o espetáculo ele acontece no sábado, às 17 horas, na Trupe de Truões. As trocas de ingressos poderão ser feitas 1 hora antes do espetáculo. As oficinas são 35 vagas em cada oficina. O pensamento giratório não tem o número de vagas, é o número máximo de lotação da sala, e o espetáculo são 110 vagas. Obrigada pelas informações, Elisa. E lembrando que as atividades são totalmente de graça. Isabela Rodrigues para o Jornal da UFO. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eduardo, muito obrigada pelas informações e pela participação no Jornal da UFO. Eu que agradeço, Gislene, foi um prazer. Tá certo. Marema, muito obrigada também por tudo que você compartilhou com a gente. Obrigada a você. Até a próxima, né? Até a próxima. Tá certo. Para você, então, uma ótima noite. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Até amanhã.